Querido amigo, estamos iniciando os estudos no capítulo 5, o último capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar o parágrafo 5, 1 a 11. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11. Nesse texto, continuamos tratando sobre um tema muito importante, um tema que se estuda nos seminários e nas faculdades de teologia. O assunto que vamos estudar é escatologia. Exatamente, essa palavra um pouco estranha é a tradução de duas outras palavrinhas gregas que indicam o estudo dos fatos concernentes ao final dos tempos. Antes de trabalharmos com o texto de hoje e rever o que estudamos no programa passado, vamos conhecer um pouquinho mais sobre escatologia. Em primeiro lugar, é necessário definirmos claramente essa matéria. Escatologia, então, é o capítulo da teologia que estuda as coisas últimas. Escatologia é o estudo das questões ligadas à consumação da história, à complementação da obra de Deus no mundo. Essa é uma definição adequada para os nossos propósitos. Em segundo lugar, é importante estabelecermos uma diferenciação entre escatologias. É exatamente isso. Temos pelo menos dois aspectos a considerar. É importante distinguirmos entre a escatologia individual e a escatologia cósmica, que são as experiências que se colocam uma no futuro do indivíduo e outra no futuro da raça humana ou de toda a criação. Em relação à escatologia individual, esta ocorrerá a cada indivíduo na hora da sua morte. Em relação à escatologia cósmica, essa ocorrerá a todas as pessoas, todas as nações, simultaneamente, em consequência dos eventos da volta de Cristo. Em relação à escatologia individual, a sua e a minha responsabilidade são o foco do ensino desta escatologia. Nós estamos preparados para nos encontrar com Jesus? Em relação à escatologia cósmica, o fato chama a atenção para a coletividade, para a comunidade cristã como um todo, no desenvolvimento da sua vida como testemunha do Evangelho de Cristo. Em terceiro lugar, é fundamental também estabelecermos a importância do estudo da escatologia. De fato, o estudo dessa matéria reveste de importância nesses últimos tempos, em primeiro lugar, devido ao desenvolvimento da tecnologia, das consequentes mudanças em nossa cultura e da realidade da globalização. Diante das profundas mudanças, os homens, as empresas, os órgãos públicos necessitam, prever o futuro e se prepararem para ele. Assim, a curiosidade quanto ao futuro traz um interesse crescente em todos os sentidos, inclusive no sentido cósmico e no sentido espiritual. Mas, além dessa, outras causas podem ser apontadas para o crescente interesse pela escatologia. O desenvolvimento do terceiro mundo e a sua rápida evangelização. A força do comunismo, sua dialética materialista e a sua queda no final do século passado frustraram a expectativa de quem o apontava como esperança mundial de um mundo melhor. A rápida ascensão do islamismo, que além da religião, que é frontalmente contra a revelação bíblica, age de forma totalmente diferenciada das demais crenças, levando inclusive os seus fiéis a se sacrificarem de modo fatal. E por fim, é necessário constatarmos a ameaça de destruição que constantemente paira sobre a raça humana diante do arsenal atômico que se tem espalhado não apenas pelas grandes potências, mas por nações sobre as quais não se tem nenhuma segurança. Por isso, é importante estudar escatologia. Em quarto lugar, vamos considerar as tendências que encontramos no estudo da escatologia. Dentro do universo teológico e ministerial, observamos duas tendências que se contrastam. Primeiro, a escatomania, que subdivide-se em dois grupos. Aqueles que estão com a Bíblia numa das mãos e os jornais na outra, sempre vendo, sempre observando e interpretando todos os acontecimentos, principalmente os que se referem à nação de Israel.
interpretam como sinais dos tempos, e os que fizeram da escatologia toda a sua teologia. Mas, contrastando com essa tendência da escatomania, temos a escatofobia. A escatofobia, que se define como um medo da escatologia, uma aversão a ela, ou pelo menos uma recusa de tratar do assunto, mas certamente um reflexo da dificuldade e obscuridade de muitas das suas questões. Finalmente, em quinto lugar, vale a pena considerarmos o propósito do estudo da escatologia. Devemos nos posicionar em algum ponto entre esses dois extremos e devemos encarar então a escatologia com uma postura madura. Conseguimos isso se entendermos que o propósito das verdades escatológicas da Palavra de Deus é nos consolar e nos dar segurança. Quando verificamos esses propósitos, é importante reconhecermos quais as implicações do estudo da escatologia. E sobre essas implicações podemos citar: primeiro, o estudo sério das Escrituras com o propósito de perceber os acontecimentos em nossos dias com a finalidade de discernirmos a obra de Deus sem sermos enganados. Segundo, vigilância e prontidão na expectativa do futuro. Terceiro, diligência nas atividades que Jesus nos prescreveu. Quarto, cuidado com a confiança desmedida por entendermos que conseguimos conhecer todas as coisas relativas ao fim. E quinto, cuidado com a predição dogmática quanto à ocorrência de certos eventos escatológicos. Querido amigo, muito bem, depois de considerarmos de modo geral esse tema tão importante que é a escatologia, no texto que estudaremos hoje, Paulo continuou a instruir os Tessalonicenses a respeito da segunda vinda de Cristo. Paulo mostra que a necessidade de estarmos devidamente preparados para o encontro com o Senhor é fundamental. E o título que propomos então para esses versos é Os requisitos relativos à volta de Cristo. Os requisitos relativos à volta de Cristo. O texto é 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11. No texto que estudaremos hoje, Paulo continuou a instruir os Tessalonicenses a respeito da segunda vinda de Cristo. E sobre esse tema, a Bíblia costuma falar de 4 eventos separadamente. Por exemplo, primeiro, a segunda vinda de Cristo no sentido restrito, conforme 1 João 3,2. A ressurreição geral, conforme Atos 24,15. O julgamento final, conforme 2 Timóteo 4,1, e os destinos finais, conforme Romanos 2, 6 a 8. Em cada alusão escatológica, não há necessidade de repetir todos os eventos que acontecerão naquele dia. O nosso texto é um exemplo desse fato. Então, aqui nós podemos perceber que o apóstolo Paulo não quis dar uma exposição total da doutrina, mas apenas realçar um tema relacionado à vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, Paulo mostra a necessidade de estarmos preparados. De estarmos preparados para enfrentar o tribunal que nos dará o veredito final. Por inferência, o apóstolo Paulo estava orientando os Tessalonicenses em relação ao juízo geral, visto que ninguém poderá entrar no céu ou no inferno sem passar primeiro pelo tribunal divino. Ao considerarmos o texto em sua forma completa, é possível percebermos que, na primeira parte do texto, isto é, no capítulo 4, versículos 13 a 18, de 1 Tessalonicenses, que estudamos no último programa, Paulo fala da total felicidade dos crentes no dia da manifestação de Jesus. Vivos ou já mortos, todos terão o privilégio de serem chamados, buscados e recebidos pelo Senhor Jesus. Na segunda parte do texto, isto é, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, o nosso texto de hoje, além de Paulo mostrar a total infelicidade dos descrentes,
no dia da manifestação de Cristo, ele nos chama também a atenção para a necessidade de nós, cristãos, nos prepararmos adequadamente para esse encontro com o Senhor Jesus. Evidentemente, os tessalonicenses desenvolveram uma crença distorcida a respeito do tempo da manifestação de Cristo. Eles acreditavam, alguns deles, que seria dentro de poucos meses, ou pelo menos antes da sua morte física. Mas, por causa dessa desorientação, desse mau entendimento, por causa dessa ignorância, o desespero levantou dúvidas na igreja. Alguns cristãos, então, começaram a morrer antes da suposta iminente volta de Cristo. E como podemos imaginar, as exclamações de angústias eram frequentes. E agora? O que vai acontecer com os nossos irmãos queridos que morreram antes de Jesus voltar? Puxa, que triste! Certamente eles vão perder tudo porque não estarão presentes para participar daquele dia glorioso. Eles não participarão da volta do Senhor Jesus em glória. Querido amigo, diante dessa dúvida e por causa dos corações entristecidos, então o apóstolo Paulo escreveu esta carta para reorientar e para consolar os crentes que perderam seus queridos. Escreveu para que eles não fossem mais ignorantes quanto ao estado dos crentes mortos. Na verdade, de todas as misérias dessa vida, a ignorância espiritual talvez seja a pior. Os descrentes, aqueles que vivem as suas vidas sem tomar conhecimento de Deus e das suas orientações, na hora da morte são lançados no mais profundo desespero. E os crentes que não deram o devido conhecimento a Deus e a sua palavra, que não deram importância para conhecer a Deus e a sua palavra, na hora da morte também serão tomados de dúvidas e incertezas. Estarão iguais aos que não têm esperança. Querido amigo, a base fundamental da esperança cristã, da certeza que um dia também ressuscitaremos, está alicerçada na morte substitutiva de Jesus Cristo e na sua ressurreição corpórea ao terceiro dia. Quando depositamos a nossa fé nesse fato e publicamente o confessamos, temos certeza da salvação. E salvação pressupõe a nossa união indissolúvel com Jesus Cristo, uma união que nem a vida nem a morte podem romper. Portanto, é fácil percebermos que nessa parte da carta, o apóstolo Paulo não se preocupou em apresentar todos os detalhes escatológicos. A sua preocupação imediata foi descrever a total necessidade de estarmos atentos e preparados adequadamente para a volta de Cristo. Quando consideramos, então, essa parte do texto, isto é, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, vemos que o apóstolo, de certo modo, vai preenchendo as lacunas que ele deixou na primeira parte do texto, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Querido amigo, é bom saber que a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição são provas de que a morte não é o ponto final da experiência humana. Essa verdade deve encher o nosso coração de alegria, de grandes expectativas. A realidade do juízo geral, quando cada um receberá, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, é muito solene. O encaminhamento de cada um para o seu respectivo lugar na eternidade é igualmente solene. Cristo disse que naquele dia os crentes ouvirão o convite: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas qual será a palavra que os descrentes ouvirão? Será uma sentença terrível. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Querido amigo, que Deus nos prepare de tal forma que esse dia não nos apanhe de surpresa, mas que estejamos prontos a dizer: vem, Senhor Jesus, Maranata. Por isso o desafio do texto, então, para nós, está nesta frase: todo cristão deve estar preparado adequadamente para atender aos requisitos da volta de Cristo. E nós vamos aqui encontrar 5 requisitos relativos à volta de Cristo. O primeiro requisito é saber que ela acontecerá repentinamente. Versículos 1 a 3. Querido amigo,
A volta de Cristo acontecerá numa ocasião desconhecida pelos homens. Ela acontecerá sem que ninguém a esteja esperando. A volta de Cristo acontecerá quando tudo estiver calmo e seguro. A volta de Cristo acontecerá sem que ninguém a possa evitar. E ela acontecerá entre dores e alegrias, assim quando uma mulher dá luz a um filho. O segundo requisito relativo à volta de Cristo é estarmos preparados, agindo como filhos da luz, versículos 4 e 5. Ser filho da luz é uma das características cristãs. Nós fomos chamados por Jesus de sal da terra e luz do mundo. Nós refletimos a luz do Senhor Jesus. Por sermos luzeiros e não vivermos em trevas, não seremos surpreendidos como o ladrão surpreende e ataca. A expressão dia do Senhor indica que esse dia teve o seu início na primeira vinda e terminará na segunda vinda de Jesus Cristo. O terceiro requisito relativo à volta de Cristo é viver em total vigilância, versículos 6 e 7. Um guarda noturno, ele não dorme em serviço. Uma sentinela fica o tempo todo, todas as horas da noite, atenta aos perigos. Um guarda noturno ou uma sentinela não podem beber, não podem ficar bêbados, mesmo à noite, quando ninguém os vê. O cristão permanece acordado e atento durante o dia do Senhor. Mesmo durante a noite, o cristão permanece acordado em perfeito juízo, isto é, com total discernimento. Por isso, o quarto requisito relativo à volta de Cristo é estar preparado vivendo com sobriedade. Veja os versículos 8 e 9. O cristão verdadeiro aguarda a volta de Cristo em perfeito juízo. O cristão aguarda a volta de Cristo em atividade contínua. O cristão se prepara para a volta de Cristo vestindo a armadura que Deus disponibiliza para nós. O cristão aguarda a volta de Cristo com entusiasmo e alegria, sabendo que não experimentará a ira divina. E o cristão aguarda a volta de Cristo, sabendo que a sua salvação se efetivará naquele glorioso dia. Por isso, o quinto e último requisito relativo à volta de Cristo é nos disponibilizarmos Por isso, o quinto requisito relativo à volta de Cristo é nos disponibilizarmos à mutualidade. Versículos 10 e 11. O cristão se prepara para a volta de Cristo, encorajando seus irmãos. O cristão se prepara para a volta de Cristo, amando seus irmãos. O cristão se prepara para a volta de Cristo, apoiando seus irmãos. O cristão se prepara para a volta de Cristo, edificando seus irmãos. E o cristão se prepara para a volta de Cristo, consolando seus irmãos. Querido amigo, este é o preparo que eu e você devemos fazer para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e que você se alegre com a expectativa da volta do Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa.